Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para hoje, o quarto vídeo, com o título A Doutrina Dogmática, que faz parte de reflexões acerca de as 5 crenças doutrinárias, segundo Allan Kardec. Tema musical para este vídeo de hoje, do advogado e musicista italiano Remo Anzovino, a magnífica melodia The Heart of the Queen, que vem ao brasileiro, O Coração da Rainha, em execução pela Orquestra dell'Accademia Musicale Naonis. Fé espírita requer raciocínio. Entretanto, caríssimos e caríssimas, seja arrimado esse raciocínio naquela razão que possua os amorosos olhos da caridade. De se lembrar que o conhecimento filosófico, quando transformado em credo religioso, conduz à visão das leis naturais do universo, transformando-as em dogmas, já que deixa de ser filosofia e passa a ser teologia. Antes, tratemos acerca do vocábulo dogma. Traduzida do latim, no século XVII, a palavra dogma deu significado a princípio filosófico, ou princípio. É derivado do grego dogma, que pretende significar literalmente aquilo que se pensa que é verdade. E o verbo dokein, parecer bom. Assim, vejamos a palavra dogma em suas 2 principais vertentes, onde temos a tese teologal e a tese extensiva. Pela tese teológica, tem algo por ponto certo e indiscutível, como a criação do mundo em 7 dias. Por extensão, qualquer doutrina de caráter indiscutível ou axiomática. Na tese filosófica, o dogmatismo é uma corrente que se fundamenta nas verdades absolutas. Mas o que são verdades absolutas? Ou verdades relativas? Eis aí uma polêmica a ser indagada pela razão, que é o que faremos nos 2 últimos vídeos. Para a filosofia de corrente dogmática, o dogma tem por referência os princípios. Isso quer dizer que as coisas podem ser credíveis sem que sejam contestadas, justamente porque estão fundamentadas em princípios norteadores da verdade crível. Todavia, caríssimos meus, caríssimas minhas, o que de fato acontecia era que, ao crerem em algo arrimado em princípios, os filósofos dogmáticos limitavam-se a essa opinião sem maiores e melhores raciocínios filtrantes àquela hipótese considerada verdadeira, posto fundada num princípio. Assim, eles não buscavam, em hipótese alguma, enxergar quaisquer outros aspectos possíveis que mostrassem que aquilo em que acreditavam não fosse verdadeiro. Nada mais obstante, nos interessa, entretanto, a teologia clerical dogmática, onde dogmatismo é acreditar em algo por imposição de pseudos sábios superiores e de forma submissa, sem questionar a sua veracidade. Exemplifico com os dogmas pregados pelas religiões. São estes os justificantes dos discursos e da prática ritualística religiosa, qualquer seja a religião, e por esse motivo não são questionados pelos seus seguidores. Além de assumir o que entendem por verdade absoluta como conhecimento, o dogmatismo assume a ingenuidade do crente como característica. Isso porque as pessoas acreditam que conhecem a verdade, sem saber como acontece realmente. Definidos então o dogmatismo, tanto filosofal quanto teologal, saibamos a reflexão do professor Rivaio,
nosso Allan Kardec, que do seguinte modo lecionou-nos. Conforme Kardec, na doutrina teológica dogmática, onde reflexiono, a alma independe da matéria, é criada no nascimento de cada ser, sobrevive e conserva a sua individualidade depois da morte. Para o dogmático, a sorte da alma desde esse momento da criação está irrevogavelmente fixada por seus progressos ulteriores, que são nulos. Será a alma, consequentemente por toda a eternidade, no intelecto e na moral, o que fora durante a vida corpórea? No dogmatismo teologal, os maus são condenados a castigos perpétuos e irremissíveis no inferno. Portanto, o ato arrependimento é completamente nulo, é inútil. O Criador mental de tudo que há criado, Deus, nosso Pai, parece assim se recusar a lhes deixar a oportunidade de reparação do mal praticado. Em contrapartida, os bons são recompensados com a visão de Deus e a perpetuidade contemplativa dos céus. Mas por pior que possa ser, e ainda o é, são os julgadores humanos, clérigos teologais, que arbitram quem merece o céu ou merece o inferno. São homens falíveis como todo e qualquer. A estes juízes é dado a competência da absolvição ou da condenação em instância última. Allan Kardec reflexiona sobre as consequências do dogmatismo teologal, doutrinário, máxime sobre deixar insolúvel graves problemas existenciais, aos quais ele indaga. 1. Se a alma é criada a cada nascimento na carne, de onde vêm as disposições inatas, intelectuais e morais que fazem com que os homens nasçam bons ou maus, inteligentes ou idiotas? 2. Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? 3. Qual a sorte dos cretinos, dos idiotas que não têm consciência de seus atos? 4. Onde está a justiça da miséria e das enfermidades de nascimento, vez que não se resultam de nenhum ato da vida presente? 5. Qual a sorte dos selvagens e de todos aqueles que morrem forçosamente no estado de inferioridade moral, onde se encontram colocados pela própria natureza, se não lhes é dado progredir ulteriormente? 6. Por que o Criador cria almas mais favorecidas que outras? 7. Por que o Criador chama a si prematuramente aqueles que teriam podido se melhorar se tivessem vivido por mais longo tempo, desde o instante que não lhes é dado avançar depois da morte? 8. Por que o Criador criou anjos, chegados à perfeição sem trabalho, ao passo que as outras criaturas estão submetidas às mais rudes provas nas quais têm mais chances de sucumbir do que de sair vitoriosa? Entre tantos outros quesitos que ficariam sem resposta. Reflexionam ao fim afirmando, portanto, que questões como estas, sem respostas pelo dogmatismo teologal, levaram grandes homens ao ateísmo e ao materialismo, a exemplo de um Spinoza, de um Einstein, de um Steve Jobs, por não aceitarem um Deus tendenciosamente parcial a determinadas criaturas. Com essa reflexão indagativa acerca do dogma teologal, findamos essa curta reflexão acerca da doutrina dogmática, tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.